Graça e paz, meus irmãos, que Deus esteja abençoando a sua vida, a minha vida, que Deus esteja conosco em mais esta devocional que estaremos gravando aqui para a honra e glória do nosso Deus. O texto escolhido é 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 14. 2 Pedro 3, de 7 a 14, nos diz assim: Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Que Deus esteja nos abençoando nessa leitura feita na sua palavra para a nossa edificação. Meus irmãos, tem como a gente apressar a vinda de Cristo? Como nós poderíamos apressar a vinda de Cristo? Apressar a vinda de Cristo é estar preparado e desejar que Cristo volte. Não é medo de nós perdermos a salvação. Que Cristo venha logo, senão eu corro o risco de perder a salvação. Não é nesse sentido. Paulo sentia isso no seu coração quando ele dizia assim: olha, eu prefiro estar com Cristo. Eu prefiro morrer e estar com Cristo. Mas por vossa causa, Deus quer que eu esteja aqui. Meus irmãos, ele estava apressando a vinda do dia de Cristo. Nós podemos apressar a vinda de Cristo. Primeiro, de que forma? Lembrando que a graça preocupa o Senhor mais do que o juízo. Isso é importante. Lembrando que a graça preocupa o Senhor mais do que o juízo. Nós vivemos pela graça de Deus. Nós estamos debaixo da graça de Deus. E, meus irmãos, Deus se preocupa mais com a graça dele manifestada e revelada em nós do que o juízo que virá sobre a face da terra. O versículo 9, ele diz bem claro isso: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. A graça dele está presente na vida dessa pessoa. E ele completa o versículo dizendo: não querendo que nenhum pereça, ele não quer. A graça está acima do que o juízo. A preocupação de Deus com a graça é maior. A preocupação com a salvação do homem está acima do que a aplicação do juízo dele. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Meus irmãos, também nós poderíamos apressar a vinda do Senhor vivendo em santo procedimento e piedade. Ele também apela a isso. Primeira coisa,
sabendo que o Senhor está mais preocupado com a graça do que o juízo, e segundo, um apelo ao nosso coração para vivermos em santo procedimento. O versículo 11 nos diz: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Meus irmãos, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, porque tudo será desfeito, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. É um apelo da palavra de Deus ao nosso coração. Se estamos vivendo num santo procedimento e uma vida piedosa, você depois olha no dicionário, consulte o seu celular, você vai ver o que significa essa palavra piedosa ou piedade. Se nós vivermos em santo procedimento e piedade, nós estamos preparados para o dia do Senhor. E a gente pode dizer que a gente tem o desejo de apressar essa vinda do Senhor. Nós também poderíamos apressar a vinda do Senhor num terceiro ponto aqui, vivendo em santo procedimento e piedade e esperando vigilante, em paz e numa vida de santidade. Meus irmãos, terceiro lugar, esperando vigilante. A Bíblia diz: vigiai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós não devemos estar estribado em que, porque a carne é fraca, eu peco, e isso é comum a todas as pessoas. Mas se nós estamos apressando a vinda do Senhor, nós temos que esperar Ele vigilantes, como se Ele viesse daqui a 2 minutos. Senão, nós perderemos a salvação de forma nenhuma. Mas porque nós somos eleitos, mas os eleitos procuram viver em santo procedimento, em piedade, e ele está sempre vigilante, e ele vive em paz, e ele vive em santidade de vida. Olha o que diz o versículo 12, ele diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Olha o que diz o versículo 13. Ele diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. E ele diz: por essa razão, amados, esperando essas coisas, empenhar-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. É o versículo 14. Por essa razão, vivendo uma vida de piedade, uma vida em santo procedimento, uma vida de santidade, nós também devemos ter paz no nosso coração, paz na nossa vida. Se estamos vivendo assim, por que temer? Por que as coisas nos assustam? Seria falta de confiança? Seria falta de fé? Meus irmãos, nós devemos viver em paz. É o que ele está dizendo aqui no versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Nós poderíamos colocar na nossa mente, no nosso coração, as palavras que Paulo aplica a Tito
quando ele está educando Tito para ser o futuro pastor, ou talvez já exercendo o pastoreio, ele diz lá em Tito 2:13 e versículo 14, ele diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esta, meus irmãos, é a maneira de vivermos uma vida diante de Deus. E é uma fórmula interessante de como nós podemos apressar a vinda do Senhor. Nós devemos estar cientes que no versículo 8 diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Para Deus não existe longevidade de tempo, nem abreviação de tempo. Nós é que temos isso no nosso cotidiano, na nossa vida. Para Deus, 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Nós podemos apressar a vinda do Senhor dessa forma. Primeiro, reconhecendo que Ele está mais preocupado, e sempre esteve mais preocupado com a graça do que com o juízo. A Bíblia diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer. Ele está mais preocupado com a graça. Também reconhecendo que nós devemos viver em santo procedimento, nós devemos viver em piedade, e em último, nós devemos viver esperando vigilantes a volta de nosso Senhor. Vigilantes quer dizer preparados sempre. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus esteja presente com a nossa vida. Amém.